Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de domingo, dia 18 de agosto. Consegui separar para vocês nessa rodada 11 jogos e no final do vídeo vou deixar 2 bilhetes prontos, tá galera? Como é uma rodada que vai ter bastante jogos, eu vou deixar aí 2 bilhetes prontos para vocês, tá show? Antes de mais nada aí já deixa um like no vídeo que é muito importante e quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho que tem do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui, tá? Lembrando também que lá no Instagram eu sempre tô postando aí bilhetes extra, tá, galera? Então se você ainda não me segue, dá uma conferida lá, @betgreenoficial_, tudo junto, tá? @betgreenoficial_. Confere os stories principalmente, tá? Que é onde eu coloco os bingo e bilhetes extra para vocês, fechou? E vamos lá, galera, eu vou tentar simplificar aqui para fazer o vídeo rapidinho para vocês. Lembrando aí que eu não tô fazendo aquela edição aí de ficar mostrando ali escrito o placar exato, os palpites, por conta aí da correria que eu tô tendo, tá, galera? Já expliquei isso aí várias vezes para vocês aqui no vídeo. Mas acredito que semana que vem a gente volta aí com aquela edição padrão aí para vocês, que eu sei que vocês gostam e realmente é bem melhor, tá show? E vamos lá, 7h15 da manhã a gente tem nosso primeiro jogo nesse domingão, né? Campeonato holandês da primeira divisão aí, vamos ter a segunda rodada. Heracles vai estar jogando em casa contra o poderoso PSV. Esse jogo aí que acredito que o PSV é grande favorito, né? Na estreia aí, o Heracles jogando fora de casa ficou no 0x0 contra o Sparta Rotterdam. E o PSV simplesmente goleou em casa o Algi por 5x1, né? Uma goleada. Confronto direto aqui, PSV costuma sempre levar a melhor, não costuma ter dificuldade para vencer esse time do Heracles. E aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2,5 gols na partida, tá, galera? Grande chance aí de bater 3 gols ou mais nesse jogo. E a segunda opção a gente pega aqui fora vence no primeiro tempo, tá? PSV para vencer o primeiro tempo. Mesmo jogando fora de casa, acredito aí que possivelmente a gente vai assistir mais uma goleada aí do PSV. Placar para esse jogo eu vou arriscar 3x1 fora, talvez um 4x1. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter Copa da Liga da Escócia. A gente vai ter oitavas de final aqui, jogo entre Celtic, poderoso Celtic aí jogando em casa, contra o Hibernian. Jogo 11 horas da manhã. Jogo muito bom aí pro Celtic avançar, né? Vem de uma sequência muito boa, contando amistosos. Inclusive teve amistosos aí difíceis, né? Contra Manchester City, Chelsea. E depois aí no campeonato escocês aí, 2 vitórias seguidas aí contra o Kilmarnock e contra o próprio Hibernian fora de casa, né? Então agora jogando em casa, acredito que não vai ser diferente, possivelmente vai ganhar tranquilo. Confronto direto aí são 3 vitórias do Celtic, um empate e uma vitória do Hibernian. Aqui nesse jogo, galera, acredito que não tem muito o que inventar não. A primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica casa vence no primeiro tempo. E a segunda opção, mais 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, eu vou arriscar 3x0 casa. Agora o próximo jogo aqui, a gente vai ter mais um jogo aqui da Holanda, né, primeira divisão. Vamos ter o Breda jogando em casa contra o Ajax. Jogo que acontece aí 11h45 da manhã. Esse jogo aí que vai ser na casa do Breda, mas eu acredito aí no favoritismo do Ajax, né, que tá muito bem, né. O Ajax vem de uma sequência muito boa. A gente vai ver aí que a equipe 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos, né. Nesse jogo aqui ele acabou se classificando nos pênaltis, né? Venceu o primeiro jogo e levou um empate, levou uma derrota, né, em casa. O jogo foi decidido contra o Panathinaikos aqui e nos pênaltis o Ajax passou aí nessa Liga Europa, né? Avançou para a próxima fase. Então a equipe vai estar focando aí 100% agora nesse campeonato holandês, onde começou muito bem, né? Até o momento aí o Ajax começou com uma vitória aí por 1x0 contra o Heerenveen, que é uma equipe chata, e o Breda iniciou perdendo com o Groningen por 4x1, uma goleada, né? O confronto direto entre essas duas equipes, galera, a gente vê aqui 4 vitórias do Ajax e um empate nos últimos 5 jogos, né? Jogos bem distantes, né? 5 anos atrás, por exemplo, o último jogo, então não tem muito que analisar assim nessa estatística, porque as equipes mudaram, né? O Breda que veio da segunda divisão para a primeira agora nessa temporada, e o Ajax aí vai em busca aí de sua segunda vitória seguida aí nesse campeonato holandês. Primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica mais de 2,5 gols na partida, né? Acredito que vai ser um jogo aberto aí com muitos gols. E a segunda opção, fora vence, né? Ajax para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar aqui 3x1 fora, talvez um 2x1. Agora a gente vai ter um grande jogo aí na Premier League, né? Logo na primeira rodada a gente tem simplesmente Chelsea e Manchester City, né? Um grande jogo aí nessa estreia das duas equipes aí nessa temporada 24-25 aí da Premier League. Jogo que acontece meio-dia e meio, Chelsea vai estar jogando em casa. Os últimos jogos aí do Chelsea em amistoso não foi muito interessante, né? Inclusive teve amistoso contra o Manchester City, acabou perdendo de 4x2. Aí teve apenas uma vitória contra o Clube América, 3 derrotas e um empate aí contra a Inter de Milão.
O Manchester City, por sua vez, aí também não fez bons amistosos, né? 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. No campeonato aqui, no caso nessa Supercopa da Inglaterra, acabou levando nos pênaltis, né? Venceu aí o Manchester United e acabou conquistando seu primeiro título aí nessa temporada 24-25. E no confronto direto aqui, o City venceu 3 jogos e teve 2 empates aí nos últimos 5 jogos aí contra o time do Chelsea, né, nesse confronto direto. A primeira opção que eu vou deixar para vocês aqui, galera, é a dica mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito que vai ser movimentado esse jogo aí, vai sair um golzinho no primeiro tempo. E a segunda opção, ambos marcam, que também é bem interessante, né? O fator do Chelsea jogando em casa aí tem chance de marcar um golzinho pelo menos. E o City, que na minha opinião tem favoritismo, vai marcar um golzinho também, ou até mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora vamos aqui para o campeonato italiano, vamos ter a primeira rodada aí, jogo entre Bolonha, jogando em casa, contra o Udinese, né? Bolonha que fez uma ótima campanha aí na última temporada, né, no campeonato italiano, ficou ali entre os melhores, né, entre os 4 melhores, acabou conquistando vaga para a Liga dos Campeões, e acredito aí que a equipe vai tentar aí fazer uma ótima campanha novamente aí nessa temporada 24-25. Jogo 1h30 da tarde, o jogo vai ser na casa do Bolonha. O Bolonha nos últimos 5 jogos aí de amistosos conseguiu 2 vitórias, 1 empate e... Na verdade aqui foram 2 empates, né? 2 empates e 2 vitórias. Aqui já foi final lá do campeonato italiano da última temporada. Então nos amistosos que fez aí, 2 vitórias e 2 empates, né? Então assim, fez uma campanha mediana aí nessa preparatória aí nesses amistosos. Já o time da Udinese aí, nos amistosos e na Copa da Itália, conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, né? Campanha mais ou menos. Confronto direto aqui, 2 vitórias do Bolonha, 1 vitória do Udinese e 2 empates, né? Tem um equilíbrio, querendo ou não. E aqui nesse jogo, como é estreia, a gente vai estar pegando a primeira opção, a dica mais de um gol e meio na partida, tá, galera? Acredito que é jogo bom aí para 2 gols ou mais. E a segunda opção, a gente pega a casa, vence com empate anula, né? A Bolonha tá pagando aí odd 2, assim, uma odd bem alta na minha opinião. Mas a gente pega um empate anula aí por segurança, especialmente para bilhete, tá? Se for fazer uma entrada simples, vale até pegar uma vitória seca aqui do Bolonha, que tem favoritismo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora vamos aqui para o campeonato francês Ligue 1, vamos ter aqui a primeira rodada, jogo entre Rennes, que joga em casa, contra o Lyon. Jogo 3h45 da tarde. Os últimos jogos aí do Rennes, né, nos amistosos que fez aí preparatório, conseguiu 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. E o time do Lyon aí, nos amistosos aí, conseguiu 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, né? Campanha mais ou menos, vamos dizer assim. Confronto direto aí são 3 vitórias do Rennes, 2 vitórias do Lyon. Assim, tem o favoritismo aqui do Rennes, né, que venceu 3, mas se a gente for pegar aí na balança mesmo, um empatezinho técnico, né, vamos dizer assim, né, o Lyon venceu 2 partidas aí em 2023 e o último jogo que foi no começo de 2024, o Rennes venceu fora de casa por 3-2, né, então tudo indica que vai ser um jogo aí aberto entre essas duas equipes. A primeira opção que eu vou deixar para vocês aqui é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção a gente pode arriscar aqui o ambos marcam. Possível placar para esse jogo, eu vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o Brasileirão Série A, vamos ter Criciúma contra Vasco, né? A gente vai ter o Criciúma jogando em casa contra o Vasco da Gama, 4 horas da tarde esse jogo. A gente vai dar uma olhada na classificação aqui, galera, e a gente vai ver aí o time do Criciúma em 15º lugar, beirando a zona do rebaixamento, né? Apenas 3 pontos à frente aí do Corinthians, que é o primeiro aqui abrindo a zona do rebaixamento. E o Vasco está em 11º aí, se distanciou um pouco aí da zona do rebaixamento, né? Ainda mais com a vitória na última rodada no Clássico contra o Botafogo, né? Venceu por 2, contra o Fluminense, na verdade, né? Venceu por 2-0, então conseguiu dar uma respirada boa, abriu uma vantagem de 6 pontos aí para a zona do rebaixamento. E acredito aí que o Vasco vai tentar surpreender o Criciúma, que é chato jogando em casa cá entre nós, né? Criciúma jogando em casa aí nos últimos 5 jogos, 3 empates e 2 vitórias, não perdeu, né, nos últimos 5 jogos. Se a gente for puxar um pouquinho mais aqui, tem umas derrotas aí no início do campeonato, mas depois conseguiu aí manter uma sequência boa, né, 3 vitórias, 4 empates, então assim, tem um bom tempo que não perde jogando em casa. O Vasco, por sua vez, fora de casa, oscila bastante, né? 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E no confronto direto, se a gente for pegar aqui no geral, a gente vê aí um equilíbrio, né? Uma vitória do Criciúma, que foi jogando no primeiro turno, né? Venceu de goleado o Vasco da Gama lá como se diz, no estádio do Vasco, que fugiu o nome, São Januário. Pronto. Venceu o Vasco lá em São Januário 4-0. O Vasco naquele momento estava numa situação bem complicada, né? Não estava jogando bem.
Mas mesmo assim é uma equipe para ficar de olho, tá, galera? Então, por se tratar aí de uma equipe chata em casa, a primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica casa mais de meio gol, né? No caso, o Criciúma para marcar pelo menos um gol. E a segunda opção, o mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar um empate de 1-1, mas pode acontecer que um 2-1 Criciúma também. Agora o outro jogo aqui do Brasileirão, a gente vai ter um grande clássico, né? Palmeiras e Santos, clássico paulista, jogo 4 horas da tarde. A gente vai ver a classificação aí, o Palmeiras está em quarto lugar com 38 pontos, enquanto o São Paulo está com 38 pontos também, só o saldo de gol que muda, né? Campanha bem parecida, só o saldo de gol aí do Palmeiras que é melhor, né? 11 de saldo positivo e o São Paulo tem 9, né? Então assim, é jogo aí onde vai ter um equilíbrio total, especialmente por se tratar de um clássico, e também a questão das duas equipes estar brigando aí na parte de cima da tabela. Lembrando que as duas equipes têm jogos importantes, jogos de volta aí na Libertadores, né? O Palmeiras vai jogar contra o Flamengo, jogo de volta, e o São Paulo, deixa eu lembrar aqui, contra o Nacional, né? O São Paulo aí que tem uma tarefa teoricamente fácil porque conseguiu segurar o Nacional, e eu assisti um pouco do jogo, só deu o Nacional, tá? O São Paulo aí conseguiu segurar esse empate aí de forma heróica, e agora vai ter a vantagem jogando em casa, né? E o time do Palmeiras, por sua vez, vai ter aí o... No caso, o Palmeiras foi eliminado pelo Flamengo, né? Se diz, na Copa do Brasil, né? E vai ter o jogo contra o Botafogo, né? Eu falei Flamengo, mas é contra o Botafogo aí na Libertadores. O Botafogo acabou vencendo por 2-1 em casa, então o Palmeiras vai ter que reverter a situação, vencer pelo menos por um gol de diferença para levar para os pênaltis, ou vencer por 2 gols de diferença para se classificar aí na Libertadores. Então vai ter um jogo assim, teoricamente, mais complicado do que o próprio São Paulo. O confronto direto entre essas duas equipes tem um equilíbrio total, né? Uma vitória do Palmeiras, uma vitória do São Paulo e 3 empates aí, né? 3 empates seguidos aí e empates com poucos gols, né? 2 empates de 0-0 e um empate de 1-1. Acredito, galera, acredito aí que como como se diz, rivalidade e as duas equipes brigando na parte de cima da tabela, eles não vão ficar só pensando em negócio de Libertadores não, tá? Acredito que as equipes aí vão pra cima, especialmente que Abel Ferreira vai querer buscar aí esses 3 pontos para não se distanciar da liderança do campeonato. E com isso a gente vai ter a primeira opção aqui, que é a dica casa vence com empate anula, né? Palmeiras com empate anula, na minha opinião, tem grande chance de acontecer. E a segunda opção a gente pega aqui mais de um gol e meio na partida, né? Mesmo sendo um clássico com poucos gols, acredito que nesse jogo aqui a gente vai ter aí pelo menos 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Palmeiras. Agora vamos aqui pro Campeonato Espanhol, La Liga. Vamos ter a estreia aí do Real Madrid, né? Que joga fora de casa contra o time do Mallorca, né? Mallorca aí o time da casa aí nessa rodada, nessa primeira rodada do Espanhol. Jogo 4h30 da tarde. Na minha opinião, mesmo o Real Madrid jogando fora de casa tem grande favoritismo, né? Especialmente agora com esse reforço do Mbappé, que foi um reforço e tanto, né? Inclusive no último jogo aí na Supercopa da UEFA, o homem foi lá e meteu um gol aí e ajudou a equipe a conquistar o primeiro título da temporada aí contra a Atalanta, né? Então, é um jogo aí que eu vejo muito favoritismo do Real Madrid. Só que o Mallorca é uma equipe chata, né? Vem de bons amistosos, né? Conseguiu aí 4 vitórias e um empate nos últimos 5 amistosos que fez. Tá certo que foi contra equipes fracas, mas mesmo assim conseguiu aí um bom desempenho aí nesses preparatórios, né? Amistosos preparatórios. O Real Madrid, por sua vez, aí, venceu o último jogo aí da Supercopa aí por 2-0, né? No total aqui foram 3 vitórias, incluindo amistosos, e 2 derrotas. Confronto direto aqui, Real Madrid venceu 4 vezes e o Mallorca venceu 1, né? E por incrível que pareça, aí, os últimos 3 jogos sempre batendo poucos gols, né? 1-0 Mallorca, 1-0 Real Madrid, 1-0 Real Madrid. Então, assim, acredito que agora a coisa vai ficar diferente por conta aí desse ataque que ficou um troço bem roubado cá entre nós, né? Então a primeira opção aqui a gente vai pegar a dica mais de um gol e meio, que na minha opinião tem grande chance de acontecer, e tá pagando a moda de 1,30, uma odd muito boa, tá? E a segunda opção a gente pega fora vence, né? Real Madrid para vencer, que tem grande chance de acontecer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 fora, 3-0 pro Real Madrid. Agora vamos aqui para os 2 últimos jogos, né? 2 jogos do Brasileirão. A gente vai ter aqui Atlético Paranaense e Juventude, 6h30 da tarde esse jogo. O Atlético Paranaense vai estar jogando em casa. Na minha opinião, tem grande favoritismo para vencer, né? O Atlético Paranaense em casa é muito forte. Tá aqui com 29 pontos, vem oscilando bastante nos últimos 5 jogos, né? Apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, então precisa aí somar pontos aí se quiser brigar aqui nesse grupo dos 6 melhores. E o Juventude aí que vai fazendo a campanha boa, né? Para pelo menos permanecer na primeira divisão
divisão, né? Tá aqui em 13º lugar com 25 pontos. É uma equipe chata, né? Mas fora de casa não tem um bom desempenho, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. O Juventude fora de casa é a única equipe que não venceu. 3 empates e 7 derrotas. E o Atlético Paranaense tem o quesito de jogar em casa bem, mas nessa temporada aí no Brasileirão não vem de uma sequência boa. Tanto é que vem de 3 derrotas seguidas para Grêmio, Bahia e para o São Paulo, né? Então precisa mudar aí esse retrospecto aí, porque a gente sabe que Campeonato Brasileiro a equipe precisa pontuar em casa, de preferência os 3 pontos. A primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica casa vence, né? Atlético Paranaense para vencer. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora, nosso último jogo aqui, galera, a gente vai ter mais um clássico na rodada, né? Botafogo e Flamengo, né? O clássico carioca. 6h30 da tarde esse jogo. O jogo aí vai ser na casa do Botafogo, vai ser no Tapetim. E lembrando que no primeiro turno o Botafogo acabou vencendo o Flamengo no Maracanã aí por 2-0, né? Então acredito aí que o Botafogo vai em busca desses 3 pontos aí para permanecer aqui na liderança do campeonato, né? Até o momento tá 43 pontos, o Fortaleza que tá jogando nesse exato momento tá empatando em 0-0, tá ficando aqui 43 pontos também, porém, o Botafogo tem mais vitória e tem um saldo de gol melhor, então o Botafogo não pode também ficar contando com esse empate aqui, né? Vai que o Fortaleza vence também, né? Então, assim, mesmo o Botafogo tendo um jogo difícil no jogo de volta à Libertadores contra o Palmeiras, o Flamengo tem jogo complicado também contra o Bolívar, né? Venceu por 2-0, mas a gente sabe que lá na altitude é complicado. Então, eu acredito que nesse confronto aqui as duas equipes não devem poupar. Se poupar, vai ser 1 ou 2 jogadores no máximo, né? A primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica mais de um gol e meio na partida, né? Acredito que vai ser jogo aberto com 2 gols ou mais. E a segunda opção a gente pega o ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar empate de 1-1. Talvez um 2-1 Flamengo, 2-1 Botafogo, mas vamos pegar um empate de 1-1, que esse jogo aqui tá com cara de empate. Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de domingo. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante nessa rodada, tá? Agora eu vou deixar para vocês aí os 2 bilhetes da rodada que eu prometi, né, no começo do vídeo. E o primeiro bilhete da rodada é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aqui para essa rodada de domingo, a gente vai com 3 jogos. O primeiro jogo aqui, Campeonato Inglês, Premier League, Chelsea e Manchester City, a gente pegou aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Segundo jogo, Campeonato Espanhol, jogo entre Mallorca e o Real Madrid, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, a gente pegou aqui Campeonato Brasileiro Série A, jogo entre Atlético Paranaense e Juventude, a gente pegou aqui Atlético Paranaense com empate anula, para dar aquela garantia extra, tá? No final a gente teve uma odd de 2,2, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$202,04. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso segundo e último bilhete, que é esse daqui, ó. Nosso segundo bilhete aqui, a gente pegou também 3 jogos, né? O primeiro jogo aqui, Copa da Escócia, jogo entre Celtic e Hibernian. A gente pegou o Celtic para vencer o primeiro tempo. Segundo jogo, Campeonato Francês, Ligue 1, Rennes contra o Lyon, mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Campeonato Italiano, jogo entre Bolonha e Udinese, a gente pegou aqui Bolonha mais de meio gol, né? No caso, Bolonha para marcar pelo menos um golzinho na partida. No final, a gente teve uma odd de 2,34. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$234,37. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Então um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse domingão. Enfim, galera, finalizamos aqui o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante. E lembrando a todos vocês que lá no Instagram eu sempre posto bilhetes extra também, tá, galera? Confere os stories lá que eu sempre tô postando novidade. Bingo, bilhetes extra, alavancagem de banca, criação de apostas e tudo mais, tá? O arroba é betgreenoficial_, tá? Arroba betgreenoficial_. Me segue lá e confere os stories diariamente que eu tô postando novidades, tá show? Um forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nesse domingão e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!